Saúde os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado, Deus seja agradecido por mais esse dia, no qual nós podemos nos encontrar estudando um pouco da palavra, realmente meditando na grandeza de Deus. Aleluias! Que todos tenham um dia de paz, de crescimento espiritual, de confiança no Senhor, embora que esse mundo faça tanto barulho e queira nos distrair para nos tirar do foco de que só o Senhor é Deus e só Ele pode realmente agir, se manifestar nas nossas vidas de forma gloriosa, dando para nós o livramento, o escape, mandando para nós a sabedoria que vem do alto, fazendo por nós canal de bênção através de outros que ainda não conhecem o Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do capítulo 10 de Atos. O capítulo 10 de Atos tem dois grandes personagens. Tem o primeiro personagem que abre o capítulo, não é? Que é o Cornélios. Ele, aleluias, glória a Deus, então, Atos capítulo 10, versículo 1, Cornélios morava em Cesareia, né? Ele era um centurião e era piedoso, temente a Deus, né? Ele e toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, Cornélio, um gentil. Olha, preste atenção, Cornélio é um gentil, não um ímpio, né? Gentil é aquele que não é judeu. Ímpio é aquele que peca e permanece pecando. Às vezes as pessoas dizem, mas Cornélio viu anjos, que vamos falar sobre isso, viu? Ele é um gentil, mas um homem, tanto ele quanto a sua família, temente a Deus. E observa a questão das esmolas também. Ele de contínuo fazia esmolas e orava a Deus. Amados, a questão de nós lembrarmos dos pobres, não é? É uma coisa muito importante. Muitas vezes nós ficamos questionando, essa pessoa está na rua pedindo esmola, não quer trabalhar, não quer fazer, não quer acontecer. Nós não estamos na pele dessa pessoa, infelizmente. Até eu mesma que estou falando essas palavras, que é para que eu ouça, às vezes eu julgo isso, né? Homens, e ainda jovem, né? Passando nas portas pedindo, do lado de restaurantes, padarias, né? Pedindo, e a gente fica incomodado com aquilo. Mas olha, nós não estamos calçando o sapato dessas pessoas. Para elas chegar a este ponto muito raso da nossa percepção, achar que é só preguiça, achar que é só comodidade. Como que a pessoa pode estar cômoda numa situação tão degradante, não é? Então, Cornélios, além de ser temente a Deus, orar constantemente a Deus, fazia esmolas, estão mostrando que ele era um homem generoso, o qual também devemos ser. O segundo elemento importante deste capítulo 10 de Atos é Pedro. Pedro, um judeu realmente mergulhado, né, na sua tradição, zeloso pela lei, não é? Pela Torá, e realmente ele é uma pessoa assim que, para Deus, conversar com ele, com o espírito dele, teve que mostrar para ele por 3 vezes a mesma visão. Então, Cornélio, um homem que não é da descendência dos judeus, não é? Ele buscava o Senhor e o Senhor se revelou a ele. Então percebemos aqui que Deus não faz acepção de nações, de pessoas, desde que o busque em espírito e verdade. Pedro, ele estava hospedado na casa de Simão, à beira do mar, e ia dando quase meio-dia, não é? Então, aqui o quase meio-dia é retratado na Bíblia como a hora sexta.
É, quando o centurião Cornélios orava, diz na Bíblia que era cerca da hora nona. Essa questão dos horários é um horário romano da época, não é? Então, das 6 horas da manhã, ia se contando as horas. Então, quando Cornélio orava naquela oportunidade, na hora nona, significava que era às 15 horas que nós entendemos, dentro das 15 horas, sem essa preocupação de tantos minutos ou segundos. E Pedro, quando subiu ao eirado, enquanto aguardava fazer aprontar a sua refeição, não é? Ele foi orar, buscar o Senhor, né? E era em torno da hora sexta. E a hora sexta significa meio-dia. Então, às 3 horas, naturalmente, que é no dia anterior, não é? Cornélio estava orando. E no outro dia, Pedro foi orar, né? E o que acontece? Cornélio, um homem devotado, um homem temente a Deus, buscando o Senhor com toda inteireza de coração, lhe manifesta uma aparição de um anjo. Olha, os anjos são reais, os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hão de herdar, às vezes ainda não são salvos, mas se estiver salvo, os anjos são ministradores do Senhor a favor dessa pessoa, dando livramento, não é? Há o ministério dos anjos, o qual nós não vamos nos aprofundar. Bom, então Cornélio, né, um gentil, né, orando, teve a visitação de um anjo. O anjo diz a Cornélios, né, que ele mandasse alguém buscar, né, Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, que ficava frente ao mar, beira-mar, não é? E aí Cornélio ficou bastante surpreso, ficou bastante realmente impressionado com aquela visão e realmente obedeceu esta orientação do anjo para mandar buscar Pedro. Façamos uma pausa na questão dos anjos. Olha, veja bem, aleluias, em 1 Pedro capítulo 12, diz que os anjos anelam prescrutar. Prescrutar significa ter profundo interesse. Então, os anjos têm profundo interesse, né, dos mistérios da salvação anunciado pelos profetas, pelas pessoas que Deus levanta, que pregam o evangelho através do poder do Espírito Santo. Há uma questão aqui, a questão dos anjos, que muita gente vai pregar e diz, os anjos gostariam de pregar o evangelho. Não. Os anjos anelam entender este mistério do sacrifício, né? E também da morte e ressurreição de Jesus em favor dos homens, da salvação concedida através deste preço pago e esse sangue derramado pela humanidade toda que crer no sacrifício de Cristo. Então eles anelam, eles querem, têm interesse profundo, né, de entender. Tanto que o anjo pede para que Cornélios mande uma comitiva buscar Pedro. Pedro, ser humano, como eu e você, que estamos na obrigação ou estamos com a possibilidade de pregar o evangelho ao próximo, a nossos familiares, as pessoas que nos rodeiam, aonde realmente as nossas palavras poderem chegar pela graça de Deus, não é? Então, ele levantou ali uns 2 homens, né, que foram a caminho buscar Pedro, e Pedro, ao meio-dia, cima do eirado, né, em cima da casa, ali num terraço, orando, teve 3 visões, como já disse. Descia do céu como se fosse um lençol,
segurado nos ares, mas segurado pelas 4 pontas, as quais dentro tinha todos os animais que para os judeus era considerado impuros. Nós vemos essa qualidade de animais considerados impuros em Levíticos, né? Não comer o animal assim, que tenha fendas das unhas e muitas outras especificações que traz uma instrução aos judeus que aquilo seria impuro. E, além de aparecer aquele lençol cheio desse tipo de animal, dizia: Pedro, mata e coma. Ele olhou aquilo e disse: não, senhor, sou um judeu, eu sou zeloso, eu guardo o Levítico, eu guardo a palavra, eu nunca comi nada impuro. O lençol subiu e desceu novamente. E disse novamente para Pedro, né, que ele comesse aqueles animais. Pedro, naturalmente, o zeloso, disse: não, eu nunca comi nada impuro. E pela 3ª vez, o lençol, após recolhido, desce e tem a mesma instrução para aquele que comesse aqueles animais. Bom, naquele momento, Pedro não entendeu, não sabia a revelação daquela visão, porque a visão, amados irmãos, às vezes um profeta ou uma pessoa que tem... eu vi isso. Sim, mas o que significa? Né? Também tem que ter a revelação. Ver por ver, muitas vezes não chega a lugar nenhum. Precisa ter a revelação, e Pedro, naquele momento, ele ficou atônito, ele ficou sem entender o que aquilo significava, pois, afinal de contas, ele era um judeu, seguidor, não é, do Senhor Jesus, a qual andou, comeu com ele e soube, né, vivenciou a crucificação, a ressurreição de Jesus, e ele esteve com Jesus depois de ressurresso, e tudo aquilo. Ele disse: não estou entendendo, não sei o que é isso. Mas o Espírito Santo de Deus não nos deixa enganados. Nesse interim, enquanto ele questionava o que era aquilo, chegou 2 homens, uma comitiva mandada por Cornélio de Cesareia para buscar Pedro. Se o Espírito Santo não tivesse mostrado aquele lençol com aqueles animais impuros e não tivesse dito coma, não é? Pedro não ia dar confiança àqueles 2 homens, porque ele era assim... tão enraizado na sua cultura, que ele não se misturava com os gentios. Uma raça eleita, uma raça separada, e toda essa questão, não é, deste zelo deles. Então, ele não ia simplesmente porque os homens: olha, nós viemos aqui te buscar, porque Cornélio, ele tem boa reputação, ele viu um anjo, ele pediu para que nós o levássemos até ele. Ele disse: não, eu não vou. Eu não posso ir. Nós, os judeus, somos pessoas separadas e não nos movemos com os gentios. Mas Deus tem seus mistérios. Mas Deus tem sua forma de convencer as pessoas e instruí-la também. Aí que ele entendeu o motivo pelo qual aquele lençol cheio de animais impuros, conforme Levíticos, descia por 3 vezes na presença deles assim: coma, né? Aí ele entendeu que esse povo que ele considerava impuro, Deus não fazia acepção de pessoas e que realmente Deus estava querendo se revelar também a esse povo. Aí o anjo pede para que Cornélio chame Pedro, para que Pedro pregue a eles o evangelho. Amém? Então, Pedro vai cumprir a sua missão. Nós sabemos que Paulo foi o apóstolo dos gentios, mas antes de Paulo Pedro teve essa experiência. Tudo isso é preparo de Deus, porque nós sabemos que Paulo, embora judeu também, né, ele era perseguidor da igreja, ele era tido como uma pessoa reacionária, uma pessoa que realmente era uma pessoa difícil, e ele foi levado pelo seu caráter, pela sua cultura e pelos propósitos de Deus pregar aos gentios. Mas antes disso,
Pedro teve essa experiência? Isso tudo é uma conexão de Deus a respeito dos seus propósitos. Porque depois de 14 anos, quando Paulo subiu para ir a encontro aos pais da fé, né? Aí já não foi uma coisa tão assim, sem medida, sem propósito, porque Pedro, um deles, o pai da fé, tinha tido essa experiência anteriormente. Veja como as coisas de Deus se ligam, como os propósitos de Deus é um quebra-cabeça celestial que vai se unindo. Veja como Deus não faz acepção de pessoas, como Deus prepara o ambiente, como Deus encontra as pessoas para que o seu propósito seja feito e glorificado sobre essa terra. Pedro entendeu que ele deveria ir ali e estar com aqueles gentios, e quando ele chegou lá, também deveria ser mais ou menos às 15 horas, não é? Porque Cornélio falou, nesse horário eu estava orando, né? Fazendo referência à oração, à aparição do anjo e tudo, e desconhecido, né, dos mistérios de Deus, que Deus usa as pessoas, não é, para ser seu emissário, que se prostrar no pé de Pedro e tudo, e Pedro falou, não, por favor, eu sou homem como você. Isso é uma boa coisa. Muita gente renomada, muita gente com dons, muita gente usada e gente ali, né, se desmanchando e a pessoa recebendo a glória para ela. Não pode. Não pode. É apenas um instrumento escolhido por Deus, capacitado, habilitado para ser realmente canal. E é decepcionante para Deus ver uma pessoa habilitada, capacitada, levantada por ele, recebendo, eu tenho visão, eu tenho revelação, eu sou usado. Oxe, nós somos canais de Deus e por ser canal somos, pela misericórdia de Deus, honrado dele nos confiar a pregar o evangelho. Essa é toda a nossa alegria e nossa honra, ter o privilégio de ser habilitado, levantado por Deus para pregar o evangelho. É uma coisa muito, muito importante. O evangelho liberta, o evangelho traz consolação, o evangelho traz orientação, o evangelho é a boca de Deus falando com cada um de nós dentro de nossas necessidades específicas. Pedro disse a Cornélio, por favor, se levante, eu sou um homem como você. E caminhando com Pedro, com Cornélio, Pedro entra e vê aquela multidão, né? Pois estava dizendo que Cornélio e sua família eram temente a Deus, e todos estavam ansiosos de ouvir o que Pedro ia falar. Pedro já começa se justificando como um bom judeu, que estava ainda surpreso com a estratégia de Deus de levar o evangelho ali para Cesareia, né? Através de Pedro, através de Cornélio, que seria o multiplicador da palavra de Deus. Ele diz, olha, vocês sabem, eu como judeu sou proibido, né, de me envolver com pessoas de outra nacionalidade, porque realmente eles são pessoas separadas, os apóstolos, né? E ele até então não tinha tido esta revelação de que Deus não faz acepção de pessoa e que o evangelho deveria ser pregado aos 4 cantos do mundo, e ali começou a expansão, não é? Em Cesareia, e depois nós vamos ver na perseguição, né, dos judeus, o evangelho se expandir, né, que também é um propósito de Deus. Muitas coisas acontecem e nós não sabemos por quê. Como estamos vivendo dias muito difíceis, e há muitas profecias a respeito do avivamento, e há profecias dizendo que o avivamento começará pelo Brasil, e nós, meu Deus, como está acontecendo isso, meu Deus, pobre de nós, eu também me preocupo muito com o Brasil, eu oro pelo Brasil. Brasil é realmente a nossa Jerusalém.
Oramos pela paz do Brasil, como oramos pela paz de Israel. Mas é verdade que o mal tem que ser expurgado, exposto, para ser realmente tirado, e realmente o povo de Deus, o povo que busca o Senhor orar, né? Realmente buscar o Senhor de todo o coração para que Deus venha intervir nesta situação de tanta dificuldade, de tanta corrupção. Ali Pedro conversando com aquele povo, compreendendo que Deus o levou ali para um propósito específico, aquele povo sedento, porque é necessário ter sede, amados. Que adianta uma palavra chegar a você, falar diretamente com você, e você não dar confiança. Você dizer, não tenho tempo. Não, eu ouço 5 minutinhos e deixo, porque tem outras coisas a fazer. Amado, se você não tem 30 minutos, 40 minutos para ouvir a palavra de Deus, o seu dia não rende. Deus é Deus justo. Se você aplica seu tempo para ouvir as coisas de Deus, entender as coisas de Deus, o seu dia multiplica. Nós vemos testemunho como esse do pastor Poichu, da maior igreja da Coreia, não é? Da Coreia do Sul, que eles são permitido a eles estudar e ter igrejas ali na Coreia do Sul, e ele dizendo que vários programas de rádio, vários de televisão, igreja muito grande, gabinete, mas que ele orava, principalmente quando ia viajar para o exterior, dependendo do lugar, de 2 a 5 horas para o céu se abrir naquele lugar. E mesmo assim, todos os compromissos que ele teria naquele dia, pela graça de Deus, eram realmente efetivados, eram concluídos. Amados, se você não tiver tempo para Deus, você não terá tempo para a tua vida. Acorda. Então nós vemos, não é, a ação de Deus de unir pessoas diferentes, a ação de Deus de não fazer acepção de pessoas, a ação de Deus de levar o evangelho aos 4 cantos do mundo através de pessoas, através de palavras, através de ministrações. E aí, o que acontece? Aquela unção, aquela graça, aquela sede, aquele interesse, Pedro de falar das grandezas de Deus, e a família de Cornélio, juntamente com Cornélio, de ouvir e crer. O Espírito Santo veio sobre eles e os batizou com fogo antes de serem batizados das águas. Pedro não tinha ido só. Tinha levado alguns homens também com ele, mesmo porque ele, para chegar ali, ainda com aquela convicção de que era pecado, não poderia se misturar aquele povo, ele precisava levar testemunhas de que ele foi convidado, que ele foi a favor de uma ordem do Espírito Santo e que ele não estava ali sozinho, tinha irmãos idôneos o acompanhando. É muito importante, quando vamos fazer a obra, sempre levar alguém, algum irmão, uma irmã idônea, que fica na intercessão, que fica ali realmente, buscando em espírito para aquela obra ser realizada. Bem, então nós vemos que ele, judeu, tinha a responsabilidade, de pregar o evangelho. Na época, Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento é a Torá, E esse chamado de pregar o evangelho é um trabalho humano, E nós vemos isso em Mateus 28, versículo 19 e 20, em que a palavra de Deus, ir a todo mundo pregar o evangelho a todas as nações. A todas as nações. Todas as nações precisam saber que Jesus Cristo é Senhor, morreu, ressuscitou, através do seu poderoso nome, que é um nome sobre todos os nomes, através do seu sangue vertido, todos que nele crê serão salvos. Essa notícia precisa chegar. Os anjos, o anjo que orientou,
Cornélios a mandar uma comitiva buscar Pedro, eles são adoradores de Deus. Eles são servos ministradores do Senhor. Amém? Os anjos estão a serviço de Deus para aqueles que hão de herdar a salvação. O povo judeu, né, é considerado guardião da lei. A Torá, como já disse, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Estão eles receberam a revelação desta palavra, eles, como judeus, eles têm a responsabilidade, não é, de levar esta palavra a todo mundo, não é? E eles não têm a lei, a Torá, que também tem os 5 primeiros livros da Bíblia, e também tem as paraxás, não é? Que faz parte da Torá. Eles não têm isso como simplesmente normas, simplesmente lei, mas eles guardam a palavra e vivem a palavra com integridade, porque esses fazem desses preceitos para uma vida ética, né? Uma vida que constrói uma sociedade justa, né? Então, é uma vida, não é, que honra o Senhor através dos seus princípios, através da sua palavra. Isso é muito importante, amados. Você que tem o nome de cristão, independente da sua denominação, você é um guardião da palavra. Hoje, além do Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, temos o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, amados irmãos, não aboliu o Primeiro Testamento, não é? Tá certo que nós vemos que o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, vai mostrando que Jesus virá. O Novo Testamento diz: Jesus já veio. Mas para que realmente nós venhamos a compreender o mistério desta vinda na plenitude dos tempos de Jesus até nós, nós começamos a entender através do Antigo Testamento e chegamos ao Novo Testamento, coisa que Jesus Cristo, os apóstolos e todos se respaldavam na sua palavra quando levava o evangelho àquele povo da primeira igreja, da igreja primitiva, fazendo referência aos profetas, fazendo referência aos salmos, fazendo referência a Levítico, fazendo referência a Êxodo, a Gênesis, não é? Então nós vemos que não podemos desprezar. A Bíblia de capa a capa não se contradiz. É um compêndio de sabedoria profunda e que você possa se aplicar. Amados, Deus encontra meios de falar com você. Através de um vídeo, através de um livro, através de uma música, um louvor que glorifica o nome do Senhor. Não é qualquer música. A música, ela precisa ser uma música realmente que glorifique o nome do Senhor. De várias formas Deus fala com você, através de sonho, através de revelação, te chamando. Porque, amados, você é um espírito. Saiu da mão de Deus e está tendo uma experiência humana, como criatura, mas precisa reconhecer o sacrifício de Jesus para se tornar filho. E o que muda, o nascer de novo, não é da carne nem do sangue, mas é no Espírito. Ser ligado com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testificar com o teu espírito que você é salvo. Como eu tenho certeza, Nancy, da minha salvação? O Espírito Santo de Deus testifica com o teu espírito que você é salvo. Você sabe porque sabe que é salvo, porque o Espírito testifica em você. Buscar o Senhor é ter realmente a sabedoria de aplicar de forma melhor o tempo. Que você possa, como foi Cornélios, orientado por um anjo, mandar buscar Pedro. Que você possa, orientado por essa palavra, buscar o Evangelho, buscar uma igreja mais próxima da sua localidade.
sabe? Ouvir a palavra, porque a fé vem de ouvir a palavra e a palavra de Deus, né? A pregação, né? E a fé, né? Vem pela palavra de Deus. Né? Amados, eu desejo a você que você aquebrante seu coração. Muita gente gasta muito tempo procurando escândalo, ou mesmo situações que nem sabemos a verdade se são verídicas ou não, para diminuir, para enxavalhar ministérios, homens, mulheres de Deus. Não dê ouvido a isso. Não conheço quem se levantou contra um verdadeiro servo e serva de Deus que não pagou um preço muito caro. Deus cuida daqueles que são seus e que se dispõem a ser arautos do Senhor como a menina dos teus olhos. Ele zela por nós, ele tem ciúmes. Tome muito cuidado. Como a palavra diz, não maltrateis os meus profetas. Tome muito cuidado. Deus não tem ninguém por inocente e não deixaria um trabalhador da sua seara ser espizinhado, defamado, agredido com palavras, pensamentos, insinuações, sem que esse preço não será cobrado, com certeza, na pessoa e na sua descendência. Tome muito cuidado. Então, amados, nós precisamos amar o Senhor, mas como podemos amar quem não conhecemos? E como conhecê-lo se não for através da sua palavra? A palavra de Deus é a boca de Deus, nos dando a bússola e a direção a seguir, que você possa se aplicar. Aquele que não tem tempo para Deus, aquele que não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para a sua própria vida. Passe em brancas nuvens. E Deus não terá ninguém por inocente. E sei que Deus te contempla e você está alerta a este aviso que Deus lhe dá. Vamos orar? Pai, como o Senhor fez com Cornélio, pedindo, Senhor, aleluias, que ele mandasse buscar Pedro, como o Senhor falou com Pedro, aquele homem judeu tradicional que não se misturaria com um gentil, a quebrantar o coração e ali estar e pregar o seu evangelho, faça também com cada um que ouve esta mensagem. Levanta homens e mulheres que possam pregar o evangelho a essas pessoas que ainda se encontram no estágio de criaturas, que através do evangelho eles possam, aleluias, a chegar a ser filho de Deus pelo nascimento, novo nascimento do Espírito. Também que esta palavra seja de edificação e que todos que derem ouvido a elas venham realmente se converter a ti, saber a necessidade de te buscar, ter tempo de qualidade para contigo, para que o Senhor se manifeste na sua vida, desembaraçando os seus caminhos, prosperando os seus caminhos, concedendo-lhe saúde, livramento e paz. Salvação é livramento. Livramento da morte eterna, livramento da separação eterna de Deus. Que cada amado ouvinte, amigos e irmãos que esteja ouvindo essa palavra possa receber a visitação do seu Santo Espírito e possa dizer agora comigo, os que ainda não tiveram essa oportunidade, dizer: Jesus, eu te aceito como único e verdadeiro Salvador. Jesus, perdoe meu tempo de ignorância, meu tempo de filosofias vãs, meu tempo de achismos. Penso, não. Eu quero verdadeiramente saber o que o Senhor fala a respeito da vida eterna. Porque, Senhor, todos sabemos que desta vida não sairemos vivos. Não. Mas que ao sairmos com o passaporte carimbado, como nascido de novo, filho de Deus, contemplaremos a tua face. Nos salva tempo de termos galardão, para que nós possamos, no reino de Deus, quando Deus vir, através de Jesus, reinar sobre essa terra, estarmos com Ele. Mas mesmo que já de avançada idade não tivermos galardão uma vez salvo,
Não importa se a nossa obra foi de papel, de palha, de madeira. Não. Ela será consumida pelo fogo, mas teremos a salvação. Mas se pela graça de Deus, a despeito de qualquer tempo, idade, condição, sairmos evangelizando, falando que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, né? Que existe uma mansão preparada para cada um de nós que realmente cremos nele, na vida eterna, não é? Que nós possamos ter galardão. E aí a nossa obra será pedras preciosas, ouro, prata, coisas, diamante, que o fogo não devora. E aí sim teremos galardão. Mas, amado Deus, o importante é a salvação. É o livramento deste mundo cruel. É a certeza de que, a despeito de toda a dificuldade, a luta, o mundo nos agarrando e pesando sobre nós, mesmo assim, nós, ao transportarmos, ao passarmos o portal para a vida eterna, será uma vida eterna contigo. Porque todos passarão por esse portal. Mas os que não se aplicarem em buscar no Senhor, não crer no sacrifício de Jesus pela sua vida, passará por esse portal e encontrará muita escuridão. Mas eu creio pelo poder operante de Deus que você que me ouve encontrou a salvação e verá no dia do Senhor sem pressa, né? Fazendo o seu galardão sobre a terra, verá a face de Deus. Senhor, os que estiver doentes, o Senhor cura. Os que estiver solitário, o Senhor manda o seu anjo Eliezer trazer o companheiro, a companheira, para cada um deles, de acordo, Senhor, meu Deus, meu Pai, com seus planos e propósitos à vida de cada um. Que o Senhor possa abrir portas onde não tem e fechar as portas que pode levar essa pessoa à perdição. Que o Senhor possa trazer a paz que transcende todo entendimento e conceder a cada irmão, a cada irmã, a sua graça, a sua misericórdia. Vamos receber, aleluias, a bênção, como sempre. Gosto da bênção que está em Números, capítulo 6, versículo de 24 a 26, que é uma bênção sacerdotal, e após ela você diga amém. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E você que me ouve, diga amém. Se você chegou até aqui e não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, dê o seu like e mande para os seus contatos. Um cava, um semeia, outra goa. Mas Deus faz crescer e todos recebem o mesmo galardão. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.